Bom, turma, vamos fazer um vídeo específico sobre o roteiro, sobre os roteiros, tá? Então a gente começa agora no roteiro da apostila 13. O roteiro é uma ferramenta muito importante. Ele vai te direcionar o que você deve estudar em cada uma das apostilas, tá? Então tem um tema, eu tenho que estudar aquela apostila enorme com 200 páginas? Não. Você vai estudar, direcionar o seu estudo especificamente para aquilo que está no roteiro da apostila 13. Certo? Vamos lá, então vamos começar. O primeiro tema lá da apostila é a resposta dos tecidos às lesões, é o processo de cicatrização. Em outras apostilas, né, a gente vai ter contato com outras apostilas, a gente vai ver que outro assunto também importante do processo de cicatrização são as fases, tá? Isso cai bastante, tá? Fases do processo de cicatrização, isso cai bastante. Especificamente nesse capítulo, o que eu estou trazendo aqui é o processo da cicatrização em diversos tecidos, em tecidos diferentes. Na cartilagem, ligamento, músculo, tendão, nervo e osso. Basicamente, o que você tem que ver aqui é o que diferencia o processo de cicatrização nesses diversos tecidos. A cartilagem, ela cicatriza da mesma maneira que o tendão, que o músculo, né? O nervo, ele cicatriza da mesma maneira que ele tem a mesma capacidade de cicatrização do osso, do músculo, né? Então, essas diferenças do processo de cicatrização nesses diversos tecidos que é importante aqui, tá? Uma outra coisa que é importante também, por exemplo, na cartilagem, você tem a osteoartrose que acomete a cartilagem, tá? Então, as lesões, as patologias que acometem determinadas estruturas, essas determinadas estruturas aqui. Então, a osteoartrite e a artrite reumatoide são duas patologias que acometem a cartilagem, mas elas acometem de uma maneira muito diferente. E essa diferença que é importante quando você estiver estudando osteoartrite e artrite reumatoide, tá? Todas essas características, elas são importantes na hora de você estar estudando essas duas situações aí, tá? Osteoartrite e artrite reumatoide. O nervo, aquela clássico, né? Aquelas lesões clássicas do nervo, a axonotimese, neurotimese e neuropraxia. Neuropraxia. Qual a diferença de uma axonotimese, de uma neurotimese e de uma neuropraxia, né? Isso aqui também é importante. Mas assim, como que o nervo cicatriza? Né? Ele cicatriza da mesma maneira que os outros tecidos? Né? O osso é um processo de ossificação, a cicatrização dos ossos. E aí a gente tem a ossificação primária. Então essa diferenciação também é importante. E ossificação secundária. Tá? Então, qual a diferença? O que caracteriza uma ossificação primária? O que caracteriza uma ossificação secundária? Tá? Então, nesse capítulo, o que você vai focar é isso que eu acabei de falar. Beleza? O próximo, dor. O conceito, né? O que é dor? Lembrar que existe um conceito mais recente da IASP sobre dor, que leva em consideração os aspectos psicológicos da dor. Então é importante, esse conceito acho que é de 2019, se não me engano. É o conceito mais novo aí da IASP. Os tipos de dor, tá? Os mecanismos de controle da dor, então os mecanismos de controle da dor periféricos e centrais, tá? As escalas de avaliação da dor, as escalas unidimensionais, onde eu avalio uma única dimensão, que no caso é dor, e especificamente intensidade da dor, tá? Seria um exemplo de uma escala unidimensional. Já uma escala multidimensional, ele avalia várias dimensões, não só a intensidade da dor, mas fatores, por exemplo, psicológicos que interferem no processo doloroso, tá? Então, diferenciar essas escalas unidimensionais das multidimensionais é muito importante também, tá? E aí,
esse seria o segundo tema. O último tema, que é o tratamento da dor com modalidades terapêuticas, é o último tema, eu já pulo para ele, porque também vai falar sobre dor. Então, aqui no caso, vai falar sobre os objetivos no manejo da dor, né? Por que eu uso as modalidades que eu utilizo para manejar a dor, tá? Lá na página 145 tem um quadro lá que fala sobre, uma parte lá que fala sobre o manejo da dor, então é importante esse quadro. E no final do capítulo existem as questões de revisão. Então vamos estudar a parte 2 juntamente com o último tema lá, a parte 7, né, que tem umas questões de revisão, são materiais diferentes, em que você vai avaliar, vai responder essas questões. Então primeiro você vai ler essas questões, tá? Da A até a J. Vai ler essas questões e vai tentar responder mediante ao estudo desse segundo capítulo. Tá? Então você já vai tentar responder essas questões. Consigo responder essas questões? Não. Vou avaliar, vou estudar o tratamento da dor. Esse é o tema 7, né? Tratamento da dor com as modalidades terapêuticas. Aí acabei de estudar, aí eu vou responder essas questões. Então tá lá, qual a definição básica de dor? Você vai definir isso, vai escrever, tá? Então no seu resumo, além de você fazer, grifar, na hora que você for fazer o seu resumo, tá lá a resposta escrita de todas essas perguntas que estão aqui. Quais são os diferentes tipos de dor? Não é para ficar na cabeça, não. É para responder no papel. Porque quando você for fazer a revisão de 24 horas, a revisão de 7 dias e a revisão de 30 dias, você já vai direto nesse material aqui, ó, direto nessas questões de revisão. Né? Aí estão contidos, por isso que eu coloquei aí, contidos os principais temas, assuntos relacionados à dor que você precisa saber, tá? Então, é o capítulo 2 associado ao capítulo 7, estuda os dois juntos, concomitante, que vai dar certo, tá? O próximo tema é a fisioterapia respiratória nos pacientes neurológicos, tá? Então, o primeiro tema aqui, hipertensão intracraniana. Então, a maneira como eu vou ventilar, a ventilação mecânica de paciente neurológico é diferente de um paciente, por exemplo, que tenha asma, de um paciente que tenha DPOC, de um paciente que vem de um pós-operatório, né? Então, eu vou até disponibilizar um vídeo, tem até um vídeo desse no canal lá no YouTube, que fala sobre essas diferenças na ventilação desses tipos diferentes de patologias. Especificamente aqui, nos pacientes neurológicos, a ventilação mecânica, né, a maneira como você vai ventilar, a maneira como você vai tratar, né, esses pacientes neurológicos do ponto de vista respiratório. Então, um tema importante aqui, ó, a hipertensão intracraniana. Então, a pressão intracraniana. Qual é o valor normal dessa pressão? Tem que saber. Para me ter uma ideia do que um paciente com uma hipertensão intracraniana aumentada, né? Quais são as patologias ou quais as situações que fazem aumentar essa pressão intracraniana, né? Essa pressão intracraniana aumentada, o que ela leva? Né? Um paciente, por exemplo, que está com nível de consciência baixo, ele pode estar com uma pressão intracraniana aumentada. Tá? Ele pode ter uma pressão intracraniana aumentada. Então, ele rebaixa o nível de consciência. Por que isso acontece? Entender isso. Não entendeu? Vamos lá no grupo, pergunta. Paulo, não entendi qual a relação que existe entre a pressão intracraniana, a hipertensão intracraniana e o rebaixamento do nível de consciência. Tá? Outro tema, posicionamento do paciente. Então, o paciente neurológico, ele deve ser posicionado de uma maneira diferente. Que posição é essa? Né? E por quê? Por que esse paciente ele tem que ser posicionado de uma maneira diferente? Né? Por quê? Qual o objetivo disso? Por que fisiologicamente explica o que eu tenho que fazer isso? Né? Por que eu tenho que fazer isso?
o que eu estava falando, o próximo tema, que é o suporte ventilatório, como eu ventilo esse paciente com uma doença neurológica e como eu desmamo esse paciente com uma doença neurológica, tá? Tem um vídeo lá no canal que fala sobre isso daí, tá? E voltando, que eu lembrei aqui agora, tem um vídeo também no canal que fala sobre dor, que é inclusive parte do capítulo desse material aí, tá? Então, na fisioterapia respiratória dos pacientes neurológicos, é isso que é importante. Próximo tema, a eletroterapia no trato urinário, no tratamento, né? Então, eu tenho que entender a neurofisiologia do trato urinário inferior, né? Porque aí eu entendendo a fisiologia da continência, esse é um tema também importantíssimo dentro da ginecobstetrícia, né? Entender a fisiologia da continência, para me entender os distúrbios relacionados à continência, à incontinência, né? E para me entender de que maneira eu posso utilizar a eletroterapia com o objetivo de tratar as incontinências urinárias. Então, tenho neuroestimulação / neuromodulação. Eu vou estimular a musculatura, no sentido de uma musculatura que está fraca, no sentido de fortalecer essa musculatura, né? Através da neuroestimulação ou da neuromodulação. E aí a mais importante aí, aqui está a neuroestimulação, a neuromodulação, tá? Neuromodulação do nervo tibial posterior, no sentido de diminuir os estímulos à bexiga, né? Que é muito comum na bexiga neurogênica. Tá? Então, bexiga neurogênica, o que é bexiga neurogênica? Por que estimular o nervo tibial posterior? Eu vou tratar a bexiga neurogênica, eu vou tratar as incontinências urinárias de urgência, né? Então, por quê? Basicamente o que eu quero aí é trabalhar em cima na neuromodulação, no caso da neurogênica. Ah, Paulo, eu não tenho um material que fala da continência urinária. Ainda não cheguei nessa apostila, eu estou na apostila 13. Eu não cheguei nessa apostila. Ficou confuso? No material aí não deu para buscar essa informação? Pode colocar lá no grupo. Ó, preciso de uma informação, um vídeo legal que fale sobre isso. Você podia explicar um pouquinho mais, fazer um vídeo para a gente sobre isso, porque eu ainda não cheguei nesse material, né? Eu preciso, para entender isso, eu preciso desse vídeo. Pode falar no grupo lá que a gente vai fazer esse vídeo, ou caçar mesmo na internet, no Google, no YouTube. Tem alguns vídeos interessantes sobre isso. E eu também vou colocando lá, inclusive eu acho que lá na sala de aula tem um vídeo sobre esse aí, tá? Então é isso que é importante nesse tema aí. A fisioterapia pós-infarto fase 3, a gente falou na apostila 12, na fase 2, tá? Então aqui eu tenho a classificação segundo risco, a AD. Então a maneira que eu vou prescrever o exercício, antes de prescrever o exercício, para reabilitar um paciente cardiopata, eu preciso avaliar o risco que esse paciente tem. Dependendo do risco, o nível de intensidade, por exemplo, do exercício vai ser menor, né? Então é o tema 2 aqui, ó, as variáveis que servem de parâmetro na prescrição do exercício. Então, quando eu vou prescrever o exercício para esse paciente, quais os parâmetros, quais as variáveis que eu tenho que usar para prescrever o exercício, né? E aí eu tenho os cuidados na prescrição do exercício durante essa fase, como em qualquer fase, tanto na fase 1 quanto na fase 2 da reabilitação. Isso é importante demais. Isso é muito importante, né? Cuidados na prescrição dos exercícios. O tipo, a intensidade, duração e frequência. Eu posso prescrever isso para todo e qualquer paciente que está em processo de reabilitação cardíaca? Não, está muito envolvido com essa classificação anterior. Eu vou dar o tipo de exercício, a intensidade, duração e frequência de uma maneira diferente, tá? E lá na página 78
tem lá as respostas cardiorrespiratórias e metabólicas após um programa de reabilitação cardiovascular. Então, lá está o fio da meada, né? Lá está o importante aqui desse processo, tá? Por que eu vou fazer uma reabilitação cardiopulmonar, cardiovascular num paciente cardiopata? Qual o benefício que eu trago com o exercício? O que o exercício me traz de benefício, né? Estudando as respostas cardiorrespiratórias e metabólicas após um programa desse, é que justifica a utilização desse programa. Então, eu tenho que saber isso, tá? Eu tenho que saber isso daí. Esse aqui talvez seja o capítulo dentro dessa apostila menos importante, a parte de cognição no idoso. E aqui ele vai falar sobre o que seria importante desse capítulo, o exercício físico e atividade física, a diferença do exercício físico e da atividade física, né? E como o exercício físico e a atividade física interferem na cognição, né? No paciente com delírio, demência e depressão. A diferenciação desses conceitos é importante para a gente entender muita coisa, mas também no concurso eu nunca vi especificamente pedindo sobre isso, né? Mas é interessante, né? O exercício físico e a atividade física trabalhando essas características que alteram a cognição do idoso. E tem um estudo de caso interessantíssimo na página 108, que não me falha a memória, ele fala sobre a artroplastia do quadril, né? E como que essas características aqui, ó, interferem no processo de reabilitação. Muito legal. Então, vai estudar esse capítulo, começa lendo primeiro o estudo de caso da página 108. Dá uma lida nesse estudo de caso da página 108 e depois você começa, depois que você lê o estudo de caso, você começa a estudar o material, tá? O capítulo. Beleza? Marcha, sem dúvida nenhuma, é uma questão garantida, tá? Uma questão garantida. Então, os ciclos da marcha, os parâmetros normais da marcha, outros parâmetros, os parâmetros normais da marcha, largura da base, comprimento do passo e da passada, a diferenciação de um para o outro, desvio pélvico lateral e vertical, rotação pélvica, centro de gravidade e cadência. Esses dois aqui seriam os mais importantes. Ciclo da marcha, também extremamente importante. Percentual do ciclo da marcha, lembra, 40%, 60%. Fase de balanço, 40%. A fase de apoio, 60%. Né? Então, comprimento do passo, comprimento da passada e cadência talvez sejam os parâmetros mais importantes aí do ciclo da marcha. Tá? A tabela 14.2, a tabela 14.3 e a 14.4, que fala das ações musculares. É isso aqui que é importante também. Ó. Então, eu tenho lá a fase de apoio e fase de balanço. Na fase de apoio, tem as subfases da fase de apoio. Contato inicial, resposta à carga, apoio médio e apoio final. Quais os objetivos e quais os grupos musculares que estão ativos durante esse processo. Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui. Ó. Exemplo, contato inicial, posicionar o pé e começar a desaceleração, é um objetivo mecânico. Então, eu vou pôr o calcanhar primeiro. Para isso, quais os grupos musculares que estão ativos? Os dorsiflexores do tornozelo, os extensores do quadril e os flexores do joelho. Exemplos dessa musculatura ativa: tibial anterior, dorsiflexor, glúteo máximo, extensor do quadril, isquiotibiais, flexores do joelho. Então, essa tabela aqui é muito importante. Chove questões relacionadas a essas ações musculares durante o ciclo da marcha. Tá? Então, essa tabela é extremamente importante. É isso então, gente. Vamos estudar o roteiro. Vamos pegar o roteiro para estudar, porque ele ajuda, ele é roteiro. Ele te dá a direção do que você tem, dentro do que você estudou, o que é mais importante, o que, é que você vai grifar de verde, o que, que vai estar na sua revisão de 24 horas, 7 dias e de 30 dias. Né? É importante também fazer essas revisões. Todas essas ferramentas, elas funcionam quando elas trabalham em conjunto. Tá? Então, é importante você fazer, ter o roteiro, ter a grifar de verde, vermelho e amarelo, e a planilha e
as ferramentas que a gente está lá disponibilizando para vocês utilizarem. Beleza? Qualquer dúvida, vai lá no grupo, coloca lá, coloca nos comentários na sala de aula, né? Não deixa passar a dúvida. Estude o que der para estudar, né? Mas estude, né? Procure sempre estudar um pouquinho cada dia, mas estude, não deixe de estudar, porque essa continuidade, essa regularidade vai fazer a diferença. Beleza? Então, até mais.